Estamos aqui com o Dr. Arno Giesen, um dos políticos mais experientes e cultos da nossa cidade. Uma pessoa que, como eu, dá valor à história, ama a história e tem muita coisa guardada na sua mente, né? E hoje nós vamos absorver aqui um pouco da cultura e dos conhecimentos do Arno. O Arno, eu gostaria de, nessa primeira entrevista sobre a política mais antiga, né, dos anos 50, queria que você falasse sobre Amadeu Puccini. Você trabalhou com Amadeu Puccini, né? Eu conheci bem o Amadeu Puccini ainda nos tempos do antigo PTB, não esse PTB que existe aí hoje, mas um PTB que foi criado por Getúlio Vargas, que era o PTB de Jango e Brizola, e o Amadeu era o líder desse partido aqui em Rolândia. É uma pessoa que sempre se caracterizou na luta pelos menos favorecidos, tanto quando detinha algum cargo político, como também quando não tinha. Foi um membro fundador da São Vicente de Paula aqui em Rolândia. Nós lembramos dele sempre das campanhas em benefício dos mais pobres, né? O Amadeu Puccini era uma figura assim até meio difícil na política. De um modo geral, a gente tem os políticos como pessoas desinteressadas que apenas se interessam em fazer carreira política pessoal e acumular fortuna. O Amadeu Puccini era uma exceção nisso aí, era um político honesto. Isso nós sabemos, né, Farina, que não é muito comum por aí, não. O Amadeu Puccini, ele merece realmente que todo o povo de Rolândia se lembre dele sempre com saudades. Era uma pessoa muito boa e que acredito que ainda deva ser homenageado em nosso município. O Arno, ele era idealista mesmo? Olha, eu acho... Ele fazia política por ideal? Eu acho que amor pelo povo? Ele era humanitário, ele fazia por questão realmente de solidariedade humana, uma coisa... Ele acreditava nisso? Ele acreditava nisso. Não era idealista no sentido político da palavra, que ele seguisse alguma linha política, ideologia nesse sentido. Mas opção pelos pobres ele tinha? Mas era uma questão humanitária dele. Acho que até meio religiosa nesse sentido, né? A opção dele era pelos menos favorecidos? Era pelos menos favorecidos. Ele morreu pobre, né? Ele teve até cargo importante na mão, prefeitura, e morreu totalmente pobre. O Arno, e quais foram as obras que você se lembra do Amadeu Puccini que ele deu o máximo de si para realizar? Olha, da administração dele, quando ele foi prefeito, né? São várias obras que existem até hoje em Rolândia. O ginásio Kennedy mesmo surgiu na administração dele. A caixa d'água, a rede de águas municipal, na época era municipal, depois virou da Sanepar. O antigo matadouro, ele asfaltou metade da cidade, né? Hoje temos aí administradores nesses últimos 15, 20 anos que às vezes asfaltam 2, 3 quarteirões e colocam isso como grande obra. O Amadeu asfaltou metade de Rolândia, metade da Vila Oliveira, foi ele e o Primo Lepe na época. O prédio da prefeitura? O prédio da prefeitura, o atual prédio da prefeitura é obra dele também. A Irmandade Santa Casa? Exatamente, Farinha. Você sabe também. Onde hoje estão querendo vender o terreno, né? Eu ouvi falar, aliás, eu acompanho o seu blog aí e tenho visto isso aí. Você está sabendo que aquele terreno foi através do Amadeu Puccini que foi doado para os vicentinos, né? A Companhia de Terras, né? Parece-me que foi a doadora, aliás, só pode ser porque era dela o terreno, com essa finalidade, na época, de se construir um grande hospital. Era o sonho do Amadeu Puccini, era a construção da Santa Casa de Misericórdia de Rolândia, assim que ele dizia. E as campanhas que ele fazia também de arrecadar fundos foi nesse sentido. O Arno, e ele também era muito preocupado com a história, com a informação, né? Ele foi proprietário, fundador da Rádio Cultura. Ele levava muito a sério isso também. A Rádio Cultura surgiu, aí foi uma questão até mais política, surgiu de dentro do antigo PTB, getulista ainda, né? E eram 4 fundadores do Amadeu Puccini, e um deles era o Vitor D'Andrea, né? O Antônio D'Andrea, que era o filho, o Amadeu e acho que o próprio Pedro Liberti, acho que era o 4º sócio. Viu, Arno? Ele andava com o microfone, entrevistando, cobrindo eventos, né? Ele era tipo repórter também. Ele não
quando eu era mais jovem, aí eu nem conhecia ele, eu ouvi falar isso aí também, né? Aí isso aí é mais a juventude, eu já peguei o Amadeu já mais maduro, mais uma certa idade que eu conheci e convivi politicamente com ele, né? Mas realmente, ele era uma pessoa que incentivava, embora ele fosse uma pessoa não muito assim, tivesse algum estudo, realmente ele não tinha, né? Mas ele supria isso com um bom senso, ele tinha um bom senso extraordinário, ele entendia as pessoas, ele tinha uma compreensão muito grande. Realmente. Começaram a chamar ele de butinudo, aí ele usou isso como marketing, né? Ele adotou isso como símbolo, né? Isso aí é característica. Ele colocou um butinão, né? Inteligente. Em cima do Fusca dele? Exatamente. O apelido dele, porque ele tinha um pé que devia ser uns 45 para cima, né? E usava aqueles botinão antigos, né? E isso aí, ele acabou tendo o apelido de botinudo, quando foi candidato a prefeito. Eu tive o prazer, esse símbolo. Eu tive o prazer de ser amigo do Amadeu Pucini em vida, absorvi muitos conhecimentos dele, ele esteve comigo algumas vezes e eu fiz questão de fazer essa entrevista para que as novas gerações possam saber um pouco mais desse homem que para mim é talvez o maior político que nós tivemos, né? Os outros vão ter que se esforçar muito para demonstrar o amor que ele tinha por Rolândia. Eu acho que realmente era o maior político, sem dúvida, ainda mais no sentido que não se pode falar mal dele, não há nada que possa ser criticado, a não ser que se critique que era uma pessoa simples, sem grande estudo. Mas isso aí não é uma questão, isso foi uma circunstância na época, as pessoas do interior, da onde ele procedeu, do interior de São Paulo, do sítio, né, não tiveram nem chance de estudar. Mas era uma pessoa muito inteligente, né, e nós temos outros exemplos aí, pessoas que não estudaram e se projetaram politicamente, né? O Arno, vou agradecendo por essa primeira oportunidade, né? E já fazendo o convite para que você me conceda outras entrevistas sobre outros políticos, tá ok? Olha, Faria, só para falar sobre a história de Rolândia, um pouco que a gente conhece e conviveu, acho que estou às suas ordens, à sua disposição. Tá ok, muito obrigado, hein?